Bom dia, gente. A semana tá começando, né? Bora. Tem muita semana pela frente, Jesus. Socorro, Deus. Gente, bom dia pra vocês, né? Que Deus abençoe a semana de vocês e a minha, em nome de Jesus. A gente vai orar e ler o capítulo 12 de 2 Samuel, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, o Senhor é bom. Antes dos meus problemas, antes das minhas angústias, antes da minha vida, o Senhor continua sendo bom. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado por ter dado seu filho por mim. Obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor deu seu filho pela gente, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo consolo, pelo alívio, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é bom. Nós é que somos maus. Nos ajuda a ser melhor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler e tem um pequeno pedaço que fala assim. O profeta Natan repreendeu Davi cantando uma pequena parábola. Uma história que apresenta um caso que o rei precisa julgar, já que ele é o rei, quem vai julgar ele, né? Um rico, Davi, abusa de sua posição privilegiada, e a gente viu que aqui ele abusou, né? Coagiu a Batseba, abusa de sua posição privilegiada e tira do pobre Urias a única e mais preciosa que ele tem, a única coisa mais preciosa que ele tem, que é a Batseba, a mulher. O ponto de contato entre a história de Davi e a parábola contada por Natan é uma gritante injustiça que precisa ser reparada. Então o profeta Natan, obviamente guiado por Deus, ele pensa, como é que eu vou repreender o Davi? Davi é rei, ele vai me matar. Se ele quiser matar qualquer um, ele mata, independente se é profeta ou não. Ninguém sabe, ainda mais ele que está no pecado. Mas ele, sabiamente, chega e conta uma parábola para Davi. Então, ó, o Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. E Natan foi e disse. Aí ele chega para Davi e fala. Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gados e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha. Nessa época, o Davi já tinha um harém de concubina, 8 esposas, até aqui, que a gente sabe, vai saber se ele teve mais, tá? As mais famosas foi essas 8, mas vai saber se ele teve muito mais. Ele tinha mulher que não dava, acho que ele nem dava conta, mas ele queria mais, né? O problema dele era exatamente isso. Então, ó, o rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele tinha comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu com sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como para ele, filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Ou seja, você não quis pegar suas mulheres, você teve que pegar a mulher dos outros. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, né? Catou a mulher dos outros. Matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Aqui é só firula. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Senhor tá mandando repreender ele, e ele na perversidade de coração dele, ele tá falando, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, ele tá se condenando à própria morte. Ele tá concretizando que este homem deve ser morto, sem saber que é ele próprio, que realmente deveria ser apedrejado. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Ele lança uma maldição sobre ele mesmo e ele nem sabe que é sobre ele.
feito uma coisa tão cruel. Realmente foi cruel, né? Abusar de uma mulher. Então Natan disse a Davi: este homem é você. É isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. E lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Você podia ter qualquer mulher. Você podia ter todo o dinheiro que você quisesse. Não precisava catar o que era dos outros. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Coisa horrível. Tá vendo como Batseba não tem culpa? A Batseba, ela foi uma mulher coagida. Ela só cedeu porque ela não tinha a quem reclamar. Então ela deve ter reclamado ao próprio Deus. Chorado ao próprio Deus. Isso não significa que Batseba gostou de deitar com Davi. Pelo contrário, vai saber se ela não sentiu nojo. Até porque ela estava sendo abusada de uma forma com coação. Ele estava se aproveitando do fato dele ser rei. Aí, ó. Eu lhe tornei rei de Israel e o salvei de Saul. E lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Fora ele violentar a mulher, né? Falar o português claro. Ele ainda matou o marido da mulher. Deixou a mulher sem marido. E tinha um filho ainda que era dele, que ele queria que Urias aceitasse. Aí ele ainda saiu como bom moço, porque ele foi lá, resgatou a viúva, coitada dela, agora virou esposa de Davi. Nossa, como o rei é bom. Ó, aí ó, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou, essa palavra tomou é arrancar, não é ceder, não é na boa. Tomou, tá? Esse tomou é realmente arrancou dos braços do Urias, tá? Então, ó. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão por morte violenta. Lembrando que Deus tinha dado uma promessa a ele que os descendentes dele iriam para sempre. Mas alguns desses descendentes vão ter morte violenta. Ó. Então, quer dizer, vai ter descendência? Vai ter descendência, mas alguns vai embora. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Ou seja, em alguns textos fala a espada não se apartará da sua casa, né? Ou seja, é uma maldição. E aqui a gente tem que entender que maldição hereditária, maldição de gerações, isso é castigo pelo pecado. Não é que o diabo lançou maldição. Não, a maldição ela vem de Deus. Por quê? Porque ela é um castigo do pecado. A primeira maldição lançada foi sobre Caim. Por quê? Porque Caim tinha matado o irmão. Então Deus lança uma maldição sobre ele. Ele seria maldito. Quer dizer, ele teria desgraças. Desgraça é a falta de Deus, tá? É a falta da graça. Ele teria desgraças sobre a vida dele. E o fato da gente pecar atrai essas maldições. Sempre que a gente comete um pecado, essas maldições, ou seja, esse castigo por pecado, eles vão de gerações para gerações. Eles vão se perpetuando na nossa família.
É por isso que é importante a gente quebrar esse ciclo de pecado, né? Se a sua família, de repente, ó, um exemplo de maldição. Ah, o meu pai bebeu, meu avô bebeu, meu bisavô bebeu, eu bebo, esse tipo de coisa. Outro tipo de maldição, ah, perdeu, meu bisavô perdeu tudo no jogo. Aí o meu pai perdeu terreno, perdeu casa, perdeu mulher por causa de jogo. Ah, eu tenho vício em jogo. Esses tipos de maldições, elas vêm perpetuando, sabe? Elas vêm, ah, na minha família todo mundo é separado. Ah, na minha família todo mundo sempre morre, é um monte de viúva. Entende? Então esse tipo de maldição vem por causa do pecado de alguém. Alguém pecou e aí ficou aquela coisa ali na família e aí o outro também peca e vai e tipo assim, nós devemos entender que o nosso pecado é que perpetua o que vem de trás. Por exemplo, vamos supor, eu tenho na minha família muita gente que bebeu, mas eu escolho se eu vou beber ou não, se eu encerro isso, entende? Eu posso encerrar não bebendo, ensinando os meus filhos a não beber, vício de bebida, né? Ensinando os meus filhos a não beber, servindo a Deus. Eu posso quebrar essas maldições sobre a minha vida e a vida dos meus próximos, porque eu sou responsável pela minha geração, tá? Então a maldição, ela é um castigo sobre o pecado, tá? Ela não é, o capeta me lançou uma maldição. Não, o capeta vai lançar um monte de coisa, mas a maldição é desses pecados. E se eu continuar pecando, eu vou perpetuar sobre a minha geração mais coisa. Eu lanço sobre os meus filhos. Meus filhos começam a ver eu bêbada, começam a ver eu vendendo as coisas dentro de casa, começam a ter xingo, começam a ter humilhação, eles começam a passar vergonha. Então eles já vêm com isso. Eles crescem com isso, com os traumas disso, desse pecado. Entende? Então a gente tem que quebrar, acaba em mim, sabe? Acaba em mim tudo que foi ruim na minha família. Acaba em mim, eu não vou passar para minha geração, eu não vou passar para frente tudo aquilo que foi incesto, perversão, adultério, prostituição, que mais? Jogos, né? Jogatina, bebida, sei lá, que mais? É tanto pecado, misericórdia. Eu não vou passar para frente, eu não vou passar para os meus filhos. Acaba em mim tudo de errado que fizeram, entende? Esse é o nosso comportamento, esse deve ser o nosso comportamento diante da vida, tá? Então, ó, portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Aqui tá bem simplificado. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Os filhos dele, né? Vai ter angu. Pensa num angu. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. O próprio filho dele, Absalão, vai lá e crau nas concubinas dele. Isso era uma vergonha, assim, em rede nacional. Imagina colocar assim lá no Fantástico, para todo mundo ver. Você verá isso quando eu, o Senhor tá falando, tirar as suas esposas e der a outro homem, fazer você ser envergonhado, como você fez. E ele terá relações com ela em plena luz, para todo mundo ver o negócio ali. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel vê. A vergonha dele, realmente, o filho dele vai fazer isso assim, do terraço, né? Literalmente, para todo mundo ver ele traçando as concubinas do pai. Muito, mas muito desastre na vida do Davi. Muito, mas muito, gente. Ceder ao prazer, que nem ele era desesperado por, né, a cabeça de baixo pensava mais que a de cima. Ceder ao prazer sempre vai trazer consequências horrorosas pra gente.
Ah, eu tô carente, eu pego qualquer um. Pego uma doença, pego uma barriga, humilhação pública no outro dia, todo mundo falando, sabe? Sempre vai trazer adultério, os outros querendo bater no você, aquele regaço, todo mundo falando, sei lá, né? A bebida por si só, ela já escraviza e humilha, né? Você bebe, você faz coisa do arco da véia. Droga, overdose, tá? Vendendo até a mãe para poder consumir mais um pouquinho de pedra. Então, o pecado, ele sempre vai trazer humilhação. Sempre, sempre. O pecado sempre vai trazer vergonha. E não existe nada escondido da face de Deus. Deus sempre vai trazer à tona e revelar. Em algum momento vai vir, tá? Porque tudo que está oculto um dia ficará à vista. Então, é muito sério isso. A gente tem que tomar muito cuidado nesse negócio de pecado e de prazer. Tome cuidado, vigia, porque o salário do pecado é a morte, e a humilhação, é a vergonha, é você pagar anos de dor, de sofrimento por causa das escolhas erradas, tá? Então, ó, aí ele vai falar. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aqui ele é perdoado, ele não morre, porque lembra que ele falou, o cara que fez isso tem que morrer. Ele mesmo lançou sobre a vida dele a morte, mas realmente ele merecia a morte na lei do povo, tá? Na lei que existia. Mas o que acontece? Ele foi perdoado da morte, mas ele não foi perdoado dos pecados. O que acontece? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por exemplo, eu pequei muito, eu fui perdoada, mas isso não impede de eu comer as gramas que eu plantei, né? A pastagem que eu fiz, né? A gente vai, eu falo que a gente vai plantando grama, né? Para pastar mais tarde. Elas vieram. Cara, como que veio? Meu Deus! Senhor Jesus! Se não me engano, eu tô comendo alguma por aí. A gente sempre tá colhendo aquilo que a gente plantou. Sempre, sempre. É terrivelmente sempre. É óbvio que faz muito tempo que eu já comecei a plantar coisa boa. Mas esse que ainda vem. Tá? Então, geralmente a gente planta hoje para colher daqui 10 anos. O que você tá plantando hoje? O que você tá plantando? Adultério, fornicação, tá? Sexo sem casar é fornicação. Você tá plantando fornicação? Ah, eu tenho meu marido, mas você não é casado, é fornicação. Tá plantando fornicação. Você tá enganando alguém, contatinho? Você não gosta da pessoa, mas você mantém um contatinho ali? Mulher e homem faz isso. Isso aí, você tá enganando as pessoas. Você vai ser enganada lá na frente. Tá? Você vai ser enganado lá na frente. Pode ter certeza disso. Plantação. Ah, eu catei uma coisinha ali, é simples. Vão catar uma coisinha sua. Vão te dar um golpe, menino. Você não tem noção. Tudo que a gente planta, volta. Cuidado com a tua plantação, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Vai ter a morte do filho aqui de Davi, de Batseba, mas a gente vai falar amanhã, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. E plante direitinho, tá? Planta bem, planta boas coisas, né? Eu sei que é difícil a gente viver, né, gente? É difícil, né? Lidar com o outro, lidar com as pessoas. Mas tenta plantar o bem, sabe? Deus fala pra gente não retribuir o mal com o mal, e sim o bem com o bem, tá? Então, retribua o bem pras pessoas, sempre que você puder, e plante boas coisas, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.